A majestade do nosso Deus onipotente é o tema principal dos Salmos 93 aos Salmos 99. E alguns comentaristas, alguns estudiosos sugerem uma data para esse salmo, que seria o período do cativeiro dos judeus na Babilônia, por causa da ideia de Deus se cingir, ou seja, entrar em ação. Embora Deus sempre fosse soberano, parece que nesse momento ele está aparecendo com força para julgar os seus adversários. Aliás, eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu quero abrir um parêntese aqui. Ontem viralizou um vídeo no qual um pastor pede a Deus, um pastor orienta em um podcast que nós devemos pedir a Deus para quebrar o queixo de um certo governante e de pessoas que compõem uma esfera de governo. Dizendo que isso está em Salmos, então nós podemos orar assim. Eu sei que muitas vezes aqui, em Salmos, Davi orou dessa maneira. Senhor, quebra o queixo dos meus inimigos, destrói os meus adversários. Mas era uma oração específica para um momento de guerra e uma oração em que se pedia para Deus matar as pessoas. Mas nós, hoje em dia, não devemos orar dessa maneira. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios que a nossa luta não é contra pessoas. Lembra disso? A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta ocorre na esfera espiritual. Então, se você tiver que orar para Deus destruir alguma coisa, que Deus destrua os principados, as potestades, que Deus amarre os demônios, os inimigos espirituais que têm agido. Você não deve orar para Deus matar ninguém. Você não deve orar para Deus colocar uma enfermidade em ninguém. Amém? Ore com compaixão. É uma coisa inexplicável eu ter que vir aqui falar a respeito disso. Porque são pessoas proeminentes no meio evangélico, que estão ensinando os fiéis a orar dessa forma. Não existe esse tipo de oração, irmão. Oração para alguém morrer, isso é macumba, isso é feitiçaria. É o tipo de oração que Deus não aceita, que Deus não recebe. Orar para que alguém se converta é uma coisa. Agora, orar para que Deus envie uma enfermidade, um câncer, para que Deus quebre o queixo, isso é algo assim inaceitável. Se você chegou nessa mensagem, eu quero te dar uma missão muito simples. Curta, deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe com seus contatos. Você também pode ser membro ou apoiador do canal para ajudar esse ministério a continuar existindo. Faça parte da família Minuto com Deus. Fecha o parêntese, encerra o assunto. Deus, ele surge com força diante dos nossos adversários. Da perspectiva dos judeus, seria um julgamento contra os seus opressores. E aí, os versículos 1 e 2 diz assim: revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Olha só, Deus governa, Deus é soberano desde a eternidade. Autoridades humanas duram pouco tempo, mas o domínio do Senhor é absoluto e eterno. Por isso, quando Ele estabelece algo, é para durar conforme a vontade dele. Ele não está sujeito ao domínio
das suas criaturas. Deus é criador. Eu e você somos criaturas. Amém? Se você não escreveu ainda, escreva aqui nos comentários. Senhor, reina sobre mim. Reina sobre mim. Daqui a pouquinho nós vamos orar. O Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 31, Jesus falou assim: passará o céu e a terra. Passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. As palavras de Deus são eternas. Lembra que Jesus falou para os seus discípulos assim, para os 12, por acaso vocês não querem ir embora também, já que a multidão não quis ouvir o meu discurso? E aí Pedro falou assim: Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? As palavras de Deus muitas vezes são duras. Seguir uma vida de santidade no meio de uma geração tão corrupta, tão perversa, é muito difícil, irmãos. Eu reconheço. E isso não é difícil apenas para os jovens. Porque o jovem é tentado, mas não. Todas as pessoas, de todas as gerações, são, de certa forma, seduzidas pelo mundo, pelas coisas passageiras, pelas coisas efêmeras do mundo. Então é difícil sim levar uma vida de santidade. Mas quando nós começamos a declinar na nossa fé, quando a gente começa a se desviar do caminho de Deus, parece que o Espírito Santo vem e ministra de uma forma assim, muito forte ao nosso coração e nos faz lembrar de que as palavras do Senhor são palavras de vida eterna. De que essas coisas aqui são passageiras, de que aquilo que o mundo nos oferece não se compara àquilo que Deus tem a nos proporcionar. Versículos 3 e 4 diz assim: levantam-se os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Deus, como Criador de todas as coisas, certamente Ele exerce autoridade sobre a natureza. Sobre a natureza. Ontem aconteceu um tremor de terra, eu não me lembro em qual lugar. Foi noticiado aqui no Brasil um tremor de terra. Deus tem o controle sobre os tremores de terra. Quando a terra é abalada, é porque houve uma permissão de Deus para que isso acontecesse. Deus é soberano. Deus exerce autoridade sobre a natureza, sobre os rios, sobre as ondas, sobre o próprio mar. E Jesus demonstrou essa autoridade quando ele acalmou uma tempestade no mar da Galileia. Depois você lê no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, do versículo 23 ao 27. A palavra diz que havia uma grande tempestade, ventos e ondas tentando afundar o barco que os discípulos estavam. A força da natureza vindo contra os discípulos. Mas Jesus acalmou a tempestade. Presta atenção. Eu não sei qual tempestade você tem enfrentado. Eu não sei qual a tempestade você tem enfrentado. Eu não conheço o tamanho do seu deserto. Mas eu conheço o tamanho do seu Deus. Eu sei que Deus pode te conceder vitória, Deus pode operar um milagre, Deus pode fazer com que o impossível se torne possível diante dos seus olhos. Tenha fé, creia
Ele é o seu Deus, Ele é o seu Criador. Ele é o dono da sua vida. Ele tem poder para acalmar essa tempestade que tem assolado o seu casamento, as suas finanças, a sua vida espiritual, a sua vida profissional, toda essa turbulência pela qual você tem passado. Deus pode, num piscar de olhos, fazer com que a sua situação seja resolvida, fazer com que essa enfermidade seja curada. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Baixe o aplicativo Minuto com Deus no seu celular e receba diariamente mensagens que vão te abençoar e melhorar sua intimidade com Deus. Ele é gratuito e você terá acesso a um conteúdo exclusivo. Deus te abençoe.